Quem faz marketing na hora de vender é interesse. Quem faz marketing depois que vende é relacionamento. Em geral, tá? Eu vou colocar num popular aqui de interior de 2 a 3% do VGV. Tem situações que a gente já teve, inclusive em sinergia aqui, lançamentos que a gente fez em conjunto, que a gente conseguiu ter uma liquidez do produto com menos de 1%. O ideal é que você não tenha um percentual fixo. Porque quando você tem um percentual fixo, melhor dizendo, você limita muito essas análises. Então você pode às vezes ter um percentual muito alto quando não precisaria e vice-versa. Às vezes você tem, por exemplo, uma praça que você já está consolidado e que talvez você pudesse usar esse percentual para fazer um outro tipo de engajamento. O discurso é bom, mas o exemplo arrasta. Geralmente, quando você manda o contrato pro cartório, você manda pro cartório, o cartório demora lá 20 dias, um rápido, 30 dias, um demorado. Sabe aquele cara que só drena? Eu diria que esse cara aí é aquela fonte chafariz, sabe? Você tem que achar alguém que tem uma cachoeira, cara, aquela água corrente que vai e desce com força. Eu tenho Cresce, eu sou corretor de imóveis, então eu acordo, eu não sei, no meu dia a dia do meu trabalho de corretor de imóveis, eu não sei o que eu vou fazer naquele dia, a não ser que eu tenha uma rotina. Eu diria que até é ruim você montar a equipe própria quando você tem pouca escala. Bom, a dinâmica hoje do programa é bem simples, tá? Nós pedimos pro pessoal que as perguntas que nos são enviadas, tá, fossem encaminhadas aqui. Só que é o seguinte, eu vou perguntar para você e para você algo que vocês não estão sabendo. E vocês também vão perguntar para mim, assim sucessivamente. Nós vamos colocar aqui na roda, aqui, nós vamos botar fogo no parquinho e que cada um responda de acordo com o seu conhecimento. Vocês vêm aqui e falam que conhece, que já administrou bilhões de VGV. Então vamos ver se vocês são capazes de responder as perguntas aqui que nos são encaminhadas. Então eu já vou começar aqui, né? Chegou aqui para mim uma pergunta seguinte. Eu vou perguntar para você, Rodrigo. Opa. Rodrigo do Crédito. Tá? E é rápido, hein? Não pode engasgar. Se engasgar, a gente já passa a pergunta para outro. E a gente devolve a dúvida pro ouvinte aqui. Mas vamos lá, brincadeiras à parte. Rodrigo, tem aqui uma pessoa que nos acompanha que está perguntando o seguinte: quantos CCAs é necessário ter para um volume de lançamentos? Então, vai lançar um produto, quer saber quantos CCAs é necessário ter no lançamento. Legal. Bom, Magno, se eu entendi a pergunta, né, eu vou entender como CCA como empresas, né? Não como analistas de crédito, como empresa. Como empresa. Bom, então é o seguinte, eu poderia puxar a sardinha para minha brasa, né? E falar, eu sou CCA. Então eu falar, eu queria só eu como CCA. Mas seria injusto com a empresa, seria injusto com a equipe de vendas, né? Eu acho que assim, no mínimo, você tem que ter 2 CCAs. Por quê? Deu problema em um, isso aconteceu comigo semana passada, né? Meu código ficou bloqueado e a gente tem um segundo código, a gente usou, mas tem CCA que só tem um código. Então, se você imagina no lançamento... Você tem 2 códigos. Eu particularmente, tenho 2 códigos de CCA. Mas tem CCA que só tem um código. Entendi. E se esse código bloqueia, se alguém dentro da empresa bloqueia esse código, imagina, você perdeu o lançamento. Então, eu acho que no mínimo você tem que ter 2 empresas. Pô, você já tem 2 empresas de venda, geralmente, né? Você tem a House, tem um parceiro ali, às vezes até mais empresas de venda. Então, no mínimo, 2 CCAs para tocar um lançamento. No meu ponto de vista. E olha que eu sou CCA, eu poderia puxar a sardinha pro meu lado e falar, não, quero tocar sozinho. Mas só complementar a pergunta aqui. No caso de ter 2 CCAs dentro do plantão ou essa estrutura externa, aí eu estou complementando a pergunta aqui, tá? Tá bom. Dentro ou fora, em que momento, ter ou não? Magno, eu gosto muito de treinar a equipe de vendas, então eu gosto sempre de que ou eu esteja pessoalmente no plantão ou algum dos meus líderes esteja no plantão. Mas tem CCA que trabalha só com a esteira externa e aí depende muito do ponto de vista da empresa. Eu não sei o tamanho dessa empresa que perguntou. Sim. Mas eu colocaria sempre um especialista de crédito lá dentro do plantão para tirar dúvidas do pessoal de vendas, o que a gente chama de comercial do CCA, né? Para ajudar a pasta a rodar e a estrutura de crédito no back-office, no escritório, trabalhando tranquilamente, até porque o pessoal do CCA ali no meio do plantão, analisando o pasta com o pessoal do comercial em cima, não dá muito certo. Perfeito. Né? Então eu mandaria 2 CCAs, no mínimo. Depende do tamanho do lançamento. Eu já fiz lançamento com 4 CCAs, mas é um lançamento muito grande. Tá bom. Bom, eu estou consultando aqui o regulamento do programa hoje e pelo parágrafo 3º aqui, você é o próximo a perguntar. Opa! Boa!
Mandaram, acabaram de informar aqui também que tá no seu WhatsApp aí. Eu não sei qual que é, mas tá no seu WhatsApp. Boa. A produção tá rápida aí, né? A produção tá rápida. Bom, eu vou então fazer uma pergunta pro Alan. Mandaram uma pergunta aqui que eu também concordo com essa pergunta aqui. Bom, com a chegada da inteligência artificial, como fica o marketing em 2024? Eu não entendi bem, ficou muito vago aqui, ficou muito aberto, né? Mas com a chegada da inteligência artificial, o que muda para o marketing em 2024? Segura essa, hein? Dá para falar, acho que de um cenário que a gente está vendo o mercado, né, aderir, né? A gente tem dentro, quando se fala assim, dentro de marketing, a gente tem um universo paralelo aí de setores, né? Sim. Ligado à comunicação. A gente tem visto, do nosso ponto de vista aqui, de uma maneira muito beneficente, maneira benéfica, a celeridade que as inteligências podem dar para alguns processos. Então, por exemplo, né, muitas das ferramentas hoje, que inclusive são tradicionais, digamos assim, digamos que lá no departamento criativo, por exemplo, o tempo que se levava antes para fazer um tratamento de imagem, para colocar recorte em cabelo de personagem, colocar um céu bonito na imagem, enfim, tô colocando um exemplo. Hoje em dia, praticamente, com um comando hoje de inteligência, você consegue N possibilidades ali. Então, céu nublado. Tem uma celeridade maior hoje. O cara não tem que ir no banco. Isso falando só do departamento criativo. Depois a gente tem as outras áreas ali, que, por exemplo, né, até eu estava numa conversa recente com uma pessoa e a gente estava falando, olha, óbvio que tudo que a gente faz passa ainda pelos nossos conteudistas, a famosa copy, né, para as campanhas de estratégias. Mas tem coisas que a gente pergunta, às vezes, para a inteligência, como aprimorar uma copy. Por quê? Porque a inteligência, aí não vou expor aqui quais delas, né? Ou melhor, se quiser exponho, mas não é o ChatGPT, por exemplo. Sim. A pesquisa que a gente usa está usando dentro do Bard e outro, porque eles têm mais dados técnicos, mais sólidos dentro do Google. Então, que tipo de campanha é mais estratégica para o perfil do público? Olha que interessante isso. Isso é uma coisa que a gente, com o time de estratégia, já avalia dentro do que a gente já vem fazendo nos últimos anos. E agora você tem mais um braço ali de um outro personagem dizendo, olha, fica mais interessante fazer esse tipo de teste. E às vezes tem coisa que a gente olha e fala, não tinha feito esse ainda. E na maioria das vezes ok, isso aqui eu já faço, toco o barco. Ou seja, tá chancelando aquilo que muitas vezes vocês já desenhava, já tinha expertise e agora tem uma inteligência artificial confirmando. Contribuindo, né? Mas acho que de certa forma vai dar uma celeridade aí. E aí, isso eu estou falando, acho que talvez até de uma maneira mais superficial. Né? A gente sabe que, com relação a processos, inteligência de fato, de ferramentas, a gente vai ganhar muita celeridade com o que já está tendo aí de integrações de sistemas, de ferramentas, atendimento humanizado por inteligência artificial. Né? É meio complexo dizer isso, mas né, aquela conversa que ela não é engessada dentro do que você fazia no chatbot até um tempo atrás, era uma pergunta e uma resposta. Exato. Hoje não, hoje é possível criar um diálogo com a ferramenta. Eu estou usando isso no crédito e é praticamente imperceptível que é inteligência artificial. Parece realmente que é uma pessoa. Então eu acho que assim, é o momento que está todo mundo testando, vamos ver até onde vai esse desdobramento aí, né? Até onde vai ficar imperceptível ou até onde o pessoal vai falar, deixa eu falar com o ser humano aí, pelo amor de Deus. Boa. Muito boa. Pelo regulamento aqui, o Alan agora é quem faz a pergunta. Então vai Toma lá da cá. Então. Estamos aqui para isso. Lançamento de 2 empreendimentos no início do próximo ano. Preciso de equipe própria comercial? Isso é pelo jeito é uma pergunta do incorporador falando que vai lançar 2 empreendimentos, né? Tem 2 empreendimentos para lançar no início do próximo ano e ele está perguntando se ele precisa ter uma equipe própria de vendas. 2 lançamentos. Bom, primeiro precisa entender o volume desses lançamentos. Eu vou pegar aqui uma linha de corte, tá? Se ele for fazer 2 lançamentos apenas de 100 unidades, eu diria que não. Porque 100 unidades é muito pouco. Ele vai ter um trabalho enorme. Primeiro que ele não vai conseguir montar um time de 2 lançamentos de 100 unidades. Ele vai ter a dificuldade porque ele não vai ter escalabilidade nem sequência. Então, ele chamar os melhores corretores para montar uma equipe própria, para dizer que ele tem 2 lançamentos de 100 unidades e se ainda for uma linha econômica de 300 mil, 250 mil reais, ele vai ter 50 milhões de VGV no ano ou 4 milhões e pouco de VGV de vendas linear mês, ano. Então, é muito pouco. Ele não vai conseguir ter aderência de nenhum corretor, tá? Então, aconselho que se for aí nessa ordem, né, é melhor ele trabalhar com parceiros
né? Ele vai ter um custo operacional um pouco maior, entretanto, ele vai conseguir ter uma aderência melhor em relação a isso. Agora, se ele for lançar 2 empreendimentos de 500 unidades cada um, tá? Cujo VGV desses empreendimentos girem aí na ordem de 100 milhões cada um, opa, peraí, já tem aí um volume expressivo que justifica, porque se ele for lançar 2 empreendimentos de 500 unidades, certamente ele vai modular, fazer em 2 fases, o que por sua vez já vai abrir um campo para que ele possa então criar aí, olha, montar uma equipe para que ela possa ficar comigo pelo menos 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. E obviamente aí, transbordando de um ano para o outro, ele já vai ter novos lançamentos. Então justifica ter uma equipe própria para que ele possa ter uma, vamos dizer assim, eu diria que a equipe própria para contextualizar muito mais em relação aos objetivos da visão estratégica da empresa. Então, por que ele está tendo a equipe própria? É só por conta de custo operacional? É só por conta do quê? Qual é a razão? Qual é o objetivo? Então, primeira dica que eu dou é analisar volume. Se o volume for pequeno, não vale a pena. Se for um volume maior, vale a pena, porque daí você aumenta a eficiência operacional, você aumenta aí essa questão de escala e ciclos de lançamentos. Aí acho que daí vale a pena. Se for menos, sabe que isso, eu diria que se for menos de 100 milhões de VGV no ano, menos de 100 milhões no ano, eu acho que começa a ficar um pouquinho mais inviável. O tempo que você perde, né, perde não, né? O tempo que você demanda para montar o time, para treinar o time, para o seu lançamento, se você tivesse colocado uma empresa terceira lá, ela já estaria treinada, já teria montado? Porque assim, né, Rodrigo? Pensa comigo. Imagine que você vai lançar, sei lá, 50 milhões de VGV em 2024 só. 50 milhões de VGV, tá? Então, o que você vai trazer para jogar? Então, eu chamo que lançar pequenos produtos é como aquele jogador que vem para disputar o Campeonato Paulista. Ele vem por 3, 4 meses, depois vai embora. Porque não tem continuidade. Né? Sim. Então, o que é uma equipe própria? A equipe própria é quando você tem um contrato longo, é quando você tem uma escala, é quando você consegue, até para que você consiga desenvolver um pouco dessa pessoa, a cultura da empresa, a cultura do negócio, né? E faz com que as experiências desse cliente comprador seja melhor. Agora, você chamar o cara para vender um produto de 30 milhões de VGV, que em 3 meses vende tudo, cara, dá 3 meses aí, quando você pensa... Aí você fala, então, queria convidar você a ficar comigo, por quê? Porque daqui a 3, 4 meses eu vou lançar outro produto, quero você comigo, mas aí o cara vai perguntar, o que eu faço nesses próximos 3, 4 meses? Nada, esse cara é nômade, ele vai vir, vai ficar com você no lançamento. Eu diria que até é ruim você montar a equipe própria quando você tem pouca escala. Olha, assim, olha que incrível, né? Como é rico, né? Essa troca aqui. 3 perguntas aqui e... Já dá para tirar muitas dúvidas, né, dessas 3 perguntas. E aí eu vejo o pessoal muito manda no direct lá que tem vergonha de perguntar, queria participar, quer vir até aqui gravar, mas tem vergonha, tem medo de fazer a pergunta. Gente, 3 perguntas simples, né, mas que trouxe abre muito, nossa, abre um conhecimento gigante, abre um leque gigante, né? Eu vou devolver a pergunta aqui. Alan, estão perguntando aqui o seguinte, qual que é o budget ideal, tá? Para um lançamento na linha econômica? Olha, se fala do ideal, eu vou colocar a régua lá em cima. O ideal na visão do marketing mas bem eu vou alto. colocar aí o que a gente tem visto como prática, tá? Quando a gente fala, nos últimos episódios a gente falou até de marketing, que a gente tem dentro do planejamento linear aí, às vezes 24 ou 36 meses, que a gente dilui essa verba toda para colocar inclusive as experiências que a gente tem depois, né? Mesmo que seja um sucesso de venda no lançamento, a gente deixa a verba lá para manutenção da marca, para o portfólio, né? E também para experiências com o cliente. Em geral, tá? Eu vou colocar num popular aqui de interior de 2 a 3% do VGV. Tá? Sim. Tem situações que a gente já teve, inclusive em sinergia aqui, lançamentos que a gente fez em conjunto, que a gente conseguiu ter uma liquidez do produto com menos de 1%. Então, foi um benefício para a incorporadora que não precisou investir o outro 1% que tinha. Estava projetado e não usou. Não precisou, então sobrou, digamos assim, para poder fazer outras experiências, etc. No caso de super sucesso, assim, né? E aí vai variar muito também com a questão demográfica, né? Se a gente estiver falando de um empreendimento popular numa região
Mas da capital ali, a gente tem outros valores de mídia. Porque a praça de mídia, às vezes, é muito mais cara do que uma praça de mídia no interior. Então, isso também interfere nessa questão do planejamento ali. Sim. Tá. Eu vejo que alguns incorporadores, eles colocam no custo do marketing o plantão de vendas, outros não colocam. Né? Alguns colocam premiação, Sim. outros não colocam. Então, essa margem fala sobre isso, né? Eu acho que o Magno, que entende bastante da questão de viabilidade comercial, pode até explanar um pouco. Na verdade, alguns casos entram no marketing, alguns casos entram na estrutura. Né? Essa questão do plantão, do decorado, essas coisas, é bem simples. Eu acho que, eu diria que para poder entender essa diferenciação, é só a gente qualificar estrutura, plantão e PDV de publicidade e propaganda. Porque quando você fala de publicidade e propaganda, você está falando muito das campanhas, do on, do off. Eu só gosto de falar muito isso, né? Do on, do off e tal, beleza. E quando você fala do plantão, então vamos imaginar um VGV, por exemplo, de 80 milhões de reais, 100 milhões de reais. 1% dá de 800 mil a 1 milhão, dependendo do tamanho do VGV. O que nesse caso faz com que tenha essa variação. Só que essa variação que o Alan falou que o mercado trabalha, eu vejo que ela tem um outro ingrediente aí que mostra essa oscilação muitas vezes. Depende também se é seu primeiro empreendimento na cidade. Então você tem que separar uma verba maior para você ter um posicionamento, entendeu? Existe também, se você fazer assim, tá bom, é o meu primeiro empreendimento. A pergunta é, mas você vai fazer mais de um empreendimento na cidade? Sim. Porque se você vai ter continuidade, você tem que montar isso no seu planejamento. Porque às vezes você vai e gasta toda a sua verba. Mas peraí, eu não posso, se eu vou ter continuidade na cidade, estou indo para uma cidade, seja ela do interior, e eu vou ter lá, de repente, 5 empreendimentos prospectados. Então, isso ajuda também a diminuir a sua exposição de budget de marketing. Porque eu vou dar um exemplo. Se você tem lá 5 empreendimentos a serem lançados na cidade nos próximos, 2 anos, então o que você fala? Não, vou gastar 3. Talvez o primeiro você coloca 3, o segundo 2,5, o terceiro em diante 2, 1,5. Né? O Alan citou caso aqui, a gente já teve situações em que não gastou 0,5%. Por quê? Porque você está lá no 10º empreendimento na cidade. Cara, você não precisa ficar falando, olha, chegou, nós somos a construtora, tal. Não, você chega no mercado e vai para um meeting e fala que é da empresa XPTO, acabou. Todo mundo já sabe, já conhece o produto, já tem posicionamento, já tem toda uma história, né? Agora, estou chegando numa cidade grande, estou chegando, análise da concorrência é super importante. Cara, peraí, onde eu estou indo? Lá eu vou trafegar sozinho. Agora, não, cara, estou indo ali, briga de cachorro grande. Eu tenho que daí, então, isso está muito relacionado a analisar esses ingredientes aí para você melhor definir o seu budget. Eu, particularmente, acho que você não... A dica que eu daria, a resposta é sua, né? Mas eu estou falando aqui. O ideal é que você não tenha um percentual fixo. O ideal. Você entendeu? Legal. Porque quando você tem um percentual fixo, melhor dizendo, você limita muito essas análises. Então você pode, às vezes, ter um percentual muito alto quando não precisaria e vice-versa. Às vezes você tem, por exemplo, uma praça que você já está consolidado e que talvez você pudesse usar esse percentual para fazer um outro tipo de engajamento comercial. Você entendeu? De premiação, de lançamento, de represamento, de experiência, né? E aí também tem e para finalizar tem uma outra análise, que é a análise seguinte: se dentro do budget do produto, tá, está a verba destinada para o institucional. Porque não é só o institucional entrada na cidade, mas é o pós. Sim. Né? Que às vezes fala, olha, a verba é 2%. Só que desses 2%, o que é o marketing do produto e o que é marketing institucional? Pô, vamos fazer lá uma festa para os clientes depois, para entregar a chave. Da onde que sai? Sai dessa verba aí, sai desse centro de custo. Então, eu diria que o ideal é você não ter isso estático e que você tenha isso segregado entre marketing do produto e marketing institucional. Porque daí você não vai ter ninguém pegando verba do outro. Entendi. Porque se você coloca tudo num balaio só, o que vai acontecer? Você vai fazer um planejamento e de repente no meio do caminho você fala, não, isso aqui é produto ou é institucional? Aí você de repente já termina, vendeu, foi um sucesso, 3 meses, 6 meses, vendeu tudo.
Aí alguém vai lá do comercial e fala assim, não gasta mais nada com marketing, já vendeu tudo. Peraí, mas o marketing não acabou. E o institucional? E o posicionamento? E o início de obra? E a contratação com a caixa? Né? E a visita do cliente na obra? E o pós-obra? E a entrega de chaves? Aí chega na entrega de chaves, não tem mais verba do marketing. Aí fala, e aí, o que nós vamos fazer? Aí o pessoal vai lá e compra um chaveirinho, mequetrefe, sabe? Ou tira aquele araminho galvanizado lá da chave, coloca um chaveirinho que você abre assim, tem uma folhinha, sabe? Tem um papelzinho. Aí você abre assim, tem um papelzinho, o cara pega uma canetinha e coloca lá, Casa B01. Aí ele fecha. Aí o cliente vai lá, olá, tudo bem, senhor Alain? Parabéns, está recebendo a chave do seu imóvel, sonho da sua vida. Entrega aqui. O que é isso? Não, matou, né? Um dia a gente pode fazer um programa para falar um pouquinho sobre jornada, experiência do cliente, porque falar para você, o que todo mundo está hoje fazendo muito forte fazendo muito investimento em marketing na hora de vender, mas deixando de fazer investimento em marketing na hora de se relacionar. Isso é grave demais. Por quê? Quem faz marketing na hora de vender é interesse. Eu já falei isso, né? Exatamente. E quem faz marketing depois que vende, que é relacionamento. Exatamente. É isso aí. Pega essa... Tem uma pergunta aqui pro Rodrigo. Next. Rodrigo, é o seguinte. O que muda com a digitalização dos contratos pela Caixa? Digitalização dos contratos. Digitalização dos contratos eu entendo que é assinatura digital. Eu imagino que seja essa a pergunta. Bom, assinatura digital. Vamos lá. Primeira coisa. Alienação? É essa que você vai responder? Alienação, aquela que o cliente assina com o banco? Eu acho que tem a ver aqui com a notícia recente que saiu aí. Pelo que eu estou entendendo é isso. Assim, alienação. Algumas incorporadoras já estão nesse processo, né? Entraram como fase de teste e eu tenho recebido ligação de alguns clientes me questionando se estava ok, porque uma pessoa... Acho que precisa até ajustar um pouco o processo, porque uma pessoa desconhecida entra em contato com o cliente e falou, cliente, vou te mandar um link aí. Te mandar um link e você faz o seu cadastro. E os clientes estão um pouco assustados. Então fica até um feedback aí para as empresas que estão em fase de teste. Mas vamos lá. Lado positivo, né? Geralmente, quando você manda o contrato pro cartório, é um instrumento particular de compra e venda com força de escritura pública. Você manda pro cartório, o cartório demora lá 20 dias, um rápido, 30 dias, um demorado. Para fazer o registro. Né, para averbar na matrícula. É muito tempo, né? É tempo demais. Né? Então, vamos fazer uma continha aqui de 30 dias. Bom, 30 dias. Desculpa, só um parênteses rapidinho. Tá bom, claro. Eu falo que é muito tempo por dois cenários. Eu acho que nem tanto só pelo cliente, mas para o incorporador. É isso? Eu acho que o incorporador ele sofre muito com esse processo burocrático que é em termos na linha de tempo. Porque você, imagine só, o dinheiro aparece na sua conta, se demora 30 dias para esse dinheiro ser desbloqueado, porque só é desbloqueado depois que é registrado, entregue no banco e ainda tem a taxa lá de latência para liberar esse sistema. Cara, desculpa, eu tinha que falar isso. Tava preso, né? Mas é isso que a gente sempre brigou. No passado a gente brigava para diminuir esse prazo, e diminuir o prazo era o que a gente tinha na mão, né? Era fazer o procurador assinar mais rápido, era correr para o cartório, dar entrada no cartório em dias alternados, para tentar ganhar tempo. Bom, hoje em dia com isso acabou, porque o cliente vai assinar o contrato já vai para o cartório e o cartório vai dar como registrado e vai ser isso é muito rápido. Então vamos pensar em prazo para o incorporador, né? 30 dias o dinheiro parado. E isso eu estou falando dos rápidos, né? Um processo rápido. Eu vejo processo aí que chega incrível a 45, 50 dias da data da assinatura. Quanto não é mais. Quando é mais. É muito tempo. Eu já vi no passado, né? E vejo algumas incorporadoras que têm um processo um pouco mais burocrático. Aí a gente está falando de 90 dias do processo do contrato entre a assinatura e a entrega daquele contrato digitalizado no sistema da Caixa, né? Então por isso que eu não sei se a pergunta é a digitalização da assinatura, eu imagino que sim. Mas a entrega do contrato digitalizado no sistema da Caixa, que é onde realmente se desbloqueia o dinheiro. Já vi 90 dias. Então a gente está trocando 90 dias ali por cliques, né? Nossa. Instantâneo? No mesmo dia? Vai. É um ganho. A ideia é que seja assim, né? Que eu assinei aqui, o procurador assinou, já vai pro cartório e o cartório... Deixa eu me ver uma coisa à mente aqui, rapidinho.
A gente teve uma pergunta aí que vocês fizeram de inteligência artificial e tudo mais. Olha só. O que é a validação que o cartório faz, dentre outras coisas? Não vou entrar aqui no mérito porque eu não sou especialista nesse sentido, mas vamos lá. Normalmente o processo, quando vai para o cartório, ele vai para poder certificar a qualificação do contrato. O cartório ele não entra no juízo do mérito da ordem financeira técnica, mas ele confronta, né, se aquela unidade, se a qualificação das documentações estão ok, tarará, tudo mais, né? A gente falava de inteligência. Imagine, cara, é o seguinte, cara, a inteligência vai fazer isso. Então você tem isso automatizado de forma que... A gente vai entrar em outro assunto chamado tokenização. Sim, também. Vamos deixar para outro episódio. Exatamente, a tokenização. Porque não faz sentido. É a mesma coisa de um departamento fiscal que tem que conferir nota. Não existe mais isso. Você tem lá, né, um arquivo, o sistema, o software que já faz essa leitura e já desdobra tudo do que você tem que ficar conferindo. Eu falo isso porque, sei lá, 25 anos atrás eu trabalhava na área financeira, você tinha que ir lá no almoxarifado conferir se a nota chegou, se a nota estava correta, se não estivesse correta, né? As notas eram manuscritas. Você está entendendo? Então, quando eu falo de contrato, cara, tem que haver essa tokenização, tem que haver esse processo. Porque, cara, os setores precisam se atualizar e é natural que isso aconteça. Então, né, os bancos, né, com a chegada das fintechs e tudo mais, faz com que o quê? Peraí, eu tenho um contrato de financiamento. O que eu tenho que confrontar lá no cartório? A qualificação. Não, beleza. Se eu subo o documento numa plataforma, ele já faz essa leitura, um depara, Sim. né? O que vai acontecer? Ele já cruza a informação, olha, tá ok, não tem inconformidade nenhuma. Se tiver, ele já devolve ali na hora, porque a leitura é rápida, né? Ciberneticamente falando, já devolve, ó, tem que fazer esse ajuste aqui. Eu não diria que talvez de um dia para o outro, né? Mas eu diria que no máximo em uma semana o contrato está liberado, né? Certificado disso. Mas já é um ganho considerável. Meu Deus. Isso é absurdo. Né? Essa é a ideia. A ideia é chegar no menor tempo possível. Né? A ideia é chegar no menor tempo possível. E aí eu vou te falar, hoje eu trabalho com cartórios que fazem... Com cartórios que já estão na era digital, e eu trabalho com cartórios, por exemplo, eu não vou citar... Italiano. Exato. Que faz 20 registros por dia dentro do cartório. Né? E eu cheguei na situação de eu levar 80 contratos. Deixa eu contar uma história. Conta. Rapidinho. Que eu lembrei agora. Passou aqui para contar. Uma vez eu fui numa cidade do interior fazer um processo de incorporação e a cidade não tinha prédio. Era a primeira incorporação dos últimos 20 anos, né? Foi muito legal, cara. E aí eu cheguei no cartório e fui conversar com o cara lá. O cara, ele pegou praticamente assim uma bíblia do cartório, assim, né? Ele tava lendo como é que se fazia uma incorporação. Uau, que medo. Você entendeu? Cara, demorou 6 meses para sair a incorporação. Cada vez que ia lá, porque ele estava entendendo como que fazia o processo. Então a gente ainda tem algumas realidades pitorescas mesmo, assim, sabe? Exato. Assim. Como tem lugares que você vai cara, tem sua ficha. Às vezes, sabe aquele cartório quando você vai, né? Não tô cartório como qualquer outra instituição, não tô falando só cartório, tô querendo fazer aqui nenhuma crítica aos cartórios, né? Tô querendo fazer aqui uma crítica às empresas que não se modernizam nesse sentido, né? Mas tem cartório que você vai lá, o cara vai conferir sua assinatura e ele olha uma ficha física. Pega um cartão lá, com a assinatura, com as 3 assinaturas. Você tá em algum evento que tem hoje em dia aí deu aquela fome do dogão, aí tá escrito assim, ó, não aceito Pix nem cartão. Incrível, né? Incrível. Hoje você tem empresas que, né? No mundo onde você paga com relógio não hoje. Não aceita Pix nem cartão. Aí, assim, vocês têm dinheiro na carteira? Falei, aceita escambo por ovelha. Né? Entendeu? Você não aceita Pix nem cartão. Não dá. O mundo... Então, a gente tem... E aí o meu medo é isso, né? O Brasil... Bom, a Caixa é federal, então é do Brasil inteiro. Então, ao mesmo tempo que ela está implantando isso em alguns cartórios, a assinatura ser super rápida, a gente tem realidades dentro de São Paulo, eu estou falando 40 quilômetros do centro de São Paulo, cartório que faz 20 registros por dia e não adianta. É 20, eu entreguei 80, falou,
Não, eu não faço. Eu já enfrentei muito isso, sabe? Eu faço 5 20. dias, Eu falei, então eu preciso do protocolo. Eu não entrego o protocolo. Eu só consigo entregar 20 protocolos. Uma vez eu tive um empreendimento que era assim, né? Ele falava, não, eu só faço tantos por dia, não faço mais. Aí você fazia a conta, só que eram centenas de unidades. Mesma coisa, a cidade não estava preparada para isso, né? Mas, enfim, a gente pode fazer um episódio sobre essa modernização que as empresas precisam passar. A gente já falou no episódio aqui sobre a transformação digital dentro do nosso ecossistema aqui, ligado a vendas, marketing, crédito, né? Só que tem stakeholders aí, tem parceiros aí que lidam com o nosso business, mas nesse caso aqui eles são externos, né? Exato. A gente está falando de... É porque como ele não lida só com o mercado imobiliário propriamente dito. Exatamente. Então, quando eu falo assim, o cartório está ali, ele faz registro de compra e venda de imóveis diversos, terceiros, né? É uma estrutura, ele não está... E assim, às vezes, é preciso entender que assim, o cara lá tem um tempo dele. É o único da cidade, numa cidade do interior. E aí? Depende dele, né? Enfim, né? Bom, espero ter respondido aí para nossa colega, para o nosso colega, não sei. E se não respondeu, se a pergunta tinha outro Diferente intuito, disso. né? Me manda no direct aí que a gente responde, manda lá no Imobverse e a gente responde por lá. Legal. Maravilha. Tem uma pergunta pro senhor que eu fiz só pro Alan. Pergunta incorporador também. Como manter a minha equipe de liderança pronta para treinar os novos corretores em 2024? Então, teoricamente é uma house aqui, né? Tô quase naquele show do milhão para saber qual que é essa. Eu peço ajuda. Como manter a minha equipe, né? Treinar a minha liderança, house. Mas Nossa, eu achei uma pergunta inteligente, porque ninguém pensa em treinar a liderança para a liderança treinar os novos corretores, né? Porque, na verdade, existe uma coisa que acontece em todo o processo quando você fala de equipe de vendas. Vou dar um exemplo. Às vezes as pessoas acham que, por exemplo, o percentual de comissão... Eu escuto muito falar nesse mercado. Que isso, o corretor ganha bem pra caramba, que não sei o que, ele tem... Sabe aquela história que às vezes ele não sabe que não sabe? Exato. Uhum. Na grande maioria, as pessoas não sabem que não sabem. Né? E como que a gente começa a desvendar essa caixinha de Pandora? Quando você aplica treinamentos. Porque daí quando você vai... Por exemplo, você pergunta pro corretor, quer ver? Vamos pegar uma coisa clássica que acontece no mercado imobiliário, né? Se você perguntar pro corretor assim, você sabe qual que é a sua jornada? Ele vai falar que sabe. Mas se você perguntar para ele assim, mas por que você não preencheu aqui o CRM? Ele falou, eu não sabia que tinha que preencher. Mas por quê? A questão não é de saber, é de treinamento. Eu acho que a melhor forma, primeiro, é conscientizar. Primeiro é conscientizar. Como que você aplica um processo de crescimento contínuo de performance numa equipe? Seja ela de vendas, de marketing, de crédito, propriamente dito. Primeiro, obviamente, é você identificando quem são as pessoas que você tem em mãos. Se você não souber quem é o time que você tem, você não sabe que tipo de treinamento dá e nem que tipo de deficiência, obviamente, você tem. Sim. Ou seja, você precisa ter um diagnóstico, um mapeamento muito claro de quem é a sua liderança, quem é seu time, né, o quanto você tem isso em suas mãos. Sabendo isso, naturalmente você vai saber quais são as necessidades. E aí você parte para 2 caminhos, a meu ver. O primeiro é saber quem está com você e quem não está, falando a título de liderança. Sim. Porque falar de alta performance sem deixar de falar de pessoas, esquece. Alta performance, você pode ter toda a inteligência, a gente sabe que ajuda pra caramba, é diferencial, mas ainda vivenciamos um mundo onde as pessoas ainda têm essa interlocução, essa relação. Exato. Então, saber primeiro quem são as pessoas. Sabendo disso, saber aquelas pessoas que não querem, cara, que não compram a sua ideia, que não tá afim de crescer, que não tá afim de performar, que não... Cara, sabe aquele cara que só drena? Eu diria que esse cara aí é aquela fonte chafariz, sabe? O chafariz, ele tem um limite ali, a água só, ela sobe um pouquinho, mas cai. Você tem que achar alguém que tem uma cachoeira, cara, aquela água corrente que vai e desce com força. Cara, tirar as ervas daninhas, tirar o objeto de causa que puxa essa energia,
sabe? Tirar aquele gestor, aquele líder mimizento, aquele cara que só reclama, aquele cara que não quer entregar, aquele cara que nada tá bom, aquele cara que não tem perspectiva, aquele cara que tudo é motivo para ele reclamar. Eu acho que manter uma equipe dedicada para 2024 é olhar substancialmente para isso. Você fazendo essa leitura, aí você pode depois, porque se você mirar seu canhão para sair treinando todo mundo, ajustando todo mundo, cara, sabe o que vai fazer? Você vai começar a investir o seu tempo, tá, com quem não quer. Com quem tá ali só para drenar sua energia, o seu tempo. Agora, feito isso, aí você dedica o tempo. E aí, para encerrar essa resposta, eu diria, como melhor fazer isso? Eu acho que é criar um processo contínuo, tá, de capacitação e treinamento. Ah, mas eu não tenho verba. Não tem. Não interessa. O mundo em que a gente vive hoje só não ensina e não aprende quem não quer. Conteúdo é o que mais tem nesse mundo. Sabe? A última coisa que um líder ou que uma equipe deve aceitar e ser passivo é assim, não tem nada, ninguém oferece, a empresa aqui não tem um projeto, não tem um plano de desenvolvimento individual, não tem isso, tem aquilo. Não é que não tem, você é que não quer, sabe? Porque sabe aquela pessoa? A questão não é ter a faca e o queijo na mão, né? A questão é quem tá com fome. Boa. Entendeu? O cara tem a faca e o queijo. Cara, você pode ter a faca e o queijo na mão, mas você tem fome. Se você não tiver fome, você pode ter a faca, o queijo, a geleia, você pode, entendeu? O café. Pode ter tudo na mesa. A questão é a seguinte, gente, tem uma mesa maravilhosa aqui pra vocês, tá? Mas não tô com fome, obrigado. Esse é o cara que rejeita tudo que você oferece. Então, o que eu quero dizer? Criar um processo contínuo, exigir da liderança. Isso começa, obviamente, de você. Você é o dono, você é o empresário. Porque não adianta você cobrar algo, né, e você não fazer. Isso é hipocrisia. Agora, o que eu aconselho? Eu falo isso, na operação onde eu estou, aquilo que eu peço, eu tenho que ser exemplo. Porque liderança é por referência. Se o cara fizer isso, na hora que ele chegar lá na ponta e falar pro líder dele, pro diretor, pro superintendente, pro gerente, pro coordenador, pro supervisor, até chegar lá na cadeia dos corretores, que moral você vai ter para cobrar de mim se você não faz? Agora, se você for esse cara aplicado a isso. Então a dica que eu dou primeiro é saber quem são as pessoas que estão com você. Segundo criar um modelo contínuo de aprendizado. Mais simples que seja. Às vezes você pode sentar, que treinamento, não precisa elaborar algo, não, estrondoso, vou contratar uma empresa para capacitar. Não, pega coisa simples. Começa do simples, porque é o simples que faz o negócio criar corpo, cultura, hábito, rotina. Vai lá, simples. Pessoal, hoje nós vamos falar aqui sobre lead. Nós vamos falar hoje aqui sobre crédito. Nós vamos falar sobre preenchimento de CRM. Isso você vai aculturando. Eu conheci uma operação que eles tinham, fora ter o alinhamento, né, que precisava ter semanal, eles tinham o que eles chamavam de manhã de treinamento na segunda-feira. Então tinha um café, e aí o treinamento eram assuntos pertinentes, recorrentes ali, que você falou mesmo, né? Às vezes são coisas que você precisa ali remoer, né? Porque às vezes não é de fora, às vezes é coisa de dentro mesmo. Eu fazia a avaliação, falava, gente, mais uma vez, aqui, teve uma novidade na ferramenta, vamos reavaliar a ferramenta, vamos falar sobre o pitch de venda, vamos falar sobre sempre discurso. Tem assunto. Sempre tem assunto. Toda segunda eles tinham e era legal porque gerava um engajamento entre eles. Então o time acabava evoluindo, né? Mas aquilo, juntava com a galera que tinha fome. Deixa eu dar uma última dica, essa aqui eu considero muito importante, né? Que um erro que eu vejo que se comete muito na liderança de equipes, ao meu ver, e a gente vai aprendendo ao longo das trajetórias, né? O que acontece? Às vezes existe uma liderança que é uma liderança muito egoísta, a gente já comentou um pouco sobre isso aqui já. O que eu quero dizer com isso? Cara, o maior erro que eu vejo que as empresas cometem, as suas equipes, as equipes de venda ou comercial, é achar, né, que o staff ou a gestão sabe tudo e não precisa de ajuda. Cara, a melhor forma de você entender as melhores e maiores necessidades e alcançar melhores e maiores resultados é você envolver cada vez mais pessoas